Então, agora nós iremos abordar as questões da aula 3. A primeira questão que eu faço a vocês é se a inserção, ao inserir um novo terminal nesse diagrama, quantos gráficos binários eu poderia gerar, tá? Então, vamos lá. Essa pergunta é super simples. Vamos lá. Respondam, por gentileza. Beleza? Vamos lá. Olha só. Notem o seguinte, o que define um grafo binário? Um grafo binário é aquele grafo cujo vértice interno tem grau 3. O que porra é essa? O que isso significa? É o seguinte, são grafos que esse nozinho aqui só pode estar conectado a 3 arestas. Isso é um grafo binário. Então, eu tenho ABCD, né? E eu tenho que inserir F aqui. E o F só pode entrar em um lugar, na aresta, tá? Só pode entrar aqui, só pode entrar aqui, só pode entrar aqui, só pode entrar aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lugares que esse gráfico, esse F pode entrar, e a cada inserção de F eu tenho um grafo binário diferente, certo? Então, quem respondeu 7 está correto. Tudo bem? Por quê? Porque se eu inserir em qualquer outro lugar, eu desqualifico o gráfico ou o grafo que eu defini como sendo o grafo que a gente vai usar. Tá? Então, eu falei assim, ó, a gente vai usar grafos binários acíclicos, não direcionados. Tem essa cara aqui. Eu quero inserir um terminal. Só posso inserir em aresta. Nada mais. Não posso inserir esse terminal num outro nó, porque daí esse nó passa a ter grau superior a 3, daí esse grafo não é mais binário. Tá claro para todo mundo? Lucas aqui. Grafos binários é sinônimo de diagrama dicotômico? Isso. Isso. Entendi, obrigado. O raciocínio é super simples, ó. O que é um grafo binário? O grafo binário é aquele que só tem nós internos de grau 3. Então, só pode ter 3 arestas nesses nós aqui. Tudo bem? Aí você entendeu? Legal. Aí eu tenho mais um terminal para inserir. Para eu inserir, eu só posso inserir ele numa aresta ou num terminal. Eu não posso inserir nesse vértice, eu só posso inserir ele numa aresta ou num nó. Eu não posso inserir nesse nó aqui, nem nesse nó aqui. Se eu inserir nesse nó aqui, daí ele vira um diagrama com nós de grau 4. Daí ele não é binário. Então, eu só tenho um lugar para inserir esse terminal F. Eu só posso inserir ele aqui, ó. F entra aqui. F entra aqui, 2. F entra aqui, 3. F entra aqui, 4. F entra aqui, 5. F entra aqui, 6. F entra aqui, 7. Então, eu só posso inserir aqui e eu teria 7 diagramas distintos. Tudo bem? Próxima questão. O que aconteceu com a resolução desses diagramas da topologia 1 a 3? Então, eu estou me referindo ao conceito de resolução. Eu vou abrir o Voting agora. Sensational. Diminuiu. A resolução diminuiu. Por quê? O que é a resolução? É o quanto ele está resolvido. E resolução significa que ele está completamente dicotomizado. De 1 a 3, o que eu faço é o colapso, esse é o termo que a gente usa, o colapso dos nós. Então, esse nó aqui é colapsado, agora ele tem grau 4. 1, 2, 3, 4. E depois eu colapso mais uma vez, ele vira de grau 5. Tá? Então, eu perco a resolução à medida que o meu diagrama deixa de ser dicotômico ou binário. Está claro para todo mundo? Essa questão é relacionada com a anterior, só que agora eu estou perguntando o seguinte, o que acontece com o poder explicativo da hipótese de 1 a 3? Então, eu estou pressupondo que esses diagramas são hipóteses de relação de parentesco, que eu quero saber o que acontece com quanto essas hipóteses explicam quando eu comparo a hipótese 1, 2 e 3. E ela aumenta, diminui ou permanece a mesma. Resultado, tchan, decresce. Isso, o poder explicativo decresce à medida que eu volto. Por que decresce, Fernando? Não entendi. Olha só, a hipótese número 1 é super explícita no que ela diz. Ela fala assim, ó, A é adjacente a D, porque compartilha o mesmo nó. D e A
é adjacente a E, porque compartilha o mesmo nó, e C e B C e B é adjacente a E. Super explícito, detalhista com relação ao relacionamento entre A, B, C, D e E. A hipótese 3 fala assim, ó, A, B, C, D e E estão conectados de alguma forma que eu não sei qual é. Então, a hipótese 3 não explica muita coisa, quase nada. Ao passo que a hipótese 1 explica ou propõe explicitamente o que ela acha que é o relacionamento ou a conexão entre essas OTUs, ou esses terminais. Tudo bem? Está claro para todo mundo o conceito de poder explicativo ou poder explanatório dessa hipótese? Professor, poder explicativo e resolução são coisas diferentes? Então, resolução significa simplesmente se é binário ou não. É o termo que se diz. Eles são termos diferentes que significam coisas diferentes, mas eles estão correlacionados. Um cladograma, um diagrama totalmente resolvido, ele tem alto poder explicativo. Um diagrama pouco resolvido, ele tem baixo poder explicativo. Tá? Mas resolução significa que eu estou perguntando se os nós são totalmente dicotomizados ou a que proporção eles são. Aqui eu estou me referindo à hipótese em si, é um termo aplicado à hipótese, tá? Entendi, obrigada. Entendeu? Eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa, o conceito, né? Aqui eu estou perguntando mais ou menos a mesma coisa, eu estou me referindo à ambiguidade da hipótese. Uma hipótese ambígua é aquela que não te deixa saber exatamente o que ela veio para te dizer. Né? Então a pergunta é, quando eu comparo a hipótese 1 e 2, quem tem maior ambiguidade? Então tá, a ambiguidade da hipótese 1 é maior do que a da 2? Sim. A ambiguidade da hipótese 1 é maior? Não, não é. Aí eu me confundi. Tá? Sim, a hipótese mais ambígua entre essas duas é a hipótese 2. Agora, abram os ouvidos, prestem atenção, porque isto é importante, porque talvez tenha uma questão na quiz relacionada com isso, eu não me lembro, mas eu tenho a suspeição que sim, e eu falhei em não abordar isso, que é um outro conceito importante quando eu me refiro a hipóteses, que é a testabilidade, tá? Vocês tiveram aula de genética e isso foi falado para vocês. A qualidade da hipótese é medida também pela sua testabilidade. Hipóteses que não são passíveis de teste não possuem mérito científico, certo? Isso talvez tenha sido colocado dessa forma quando o curso de genética falou de Popper, de corroboração, de falseamento de hipótese. Então, note o seguinte. Se eu olhar essas três hipóteses aqui, a hipótese 3, ela não pode ser testada, a não ser que eu consiga mostrar que nem E, D, A, B e C formam um grupo, porque a priori a hipótese 3 me diz o seguinte, isso aqui forma um grupo. E se vocês lembram da aula do conceito de enumeração que eu falei para vocês, eu tenho 15 diagramas dicotômicos para 5 terminais. Isso significa que qualquer um desses diagramas não falsifica essa hipótese. Então, essa hipótese aqui, ela é praticamente não testável. Ao passo que a primeira delas, sim. A primeira hipótese, ela é plenamente testável. Por quê? Porque ela é uma das 15 soluções possíveis dentro do universo de soluções que existem. Certo? Então, hipóteses com alto poder explanatório ou explicativo são as hipóteses que são mais testáveis. Isso significa que elas são as que estão mais certas? Não. Isso significa que são as hipóteses que eu consigo identificar erros com mais facilidade. Por quê? Porque elas são mais facilmente falseáveis, porque elas são explícitas. Então, existe uma relação direta entre falseabilidade e poder explanatório, certo? Hipóteses ambíguas, provenientes de diagramas pouco resolvidos, são menos testáveis do que diagramas dicotômicos, diagramas binários.
Tá claro para todo mundo? Oi, então, em relação a esse segundo, no caso, ficaria metade-metade? Já que tem uma parte que ele tá. Ele é mais ou menos. Tem uma parte, ele fala, o que que o diagrama 2 me fala? Ele fala assim, olha, D e C são adjacentes, mas eu não sei a relação entre E, D e A. Sim, A hipótese 1 fala que D e A são adjacentes e juntos se conectam a um nó que conecta a E. A hipótese 3 fala assim, está todo mundo no mesmo nó, eu não sei o que está acontecendo aí. Eu ia falar isso que você falou de adjacente, então adjacente é que tem um mesmo nó, tipo, e compartilham o mesmo ancestral compartilha o mesmo comum nó. imediato. Ah, beleza. Não, calma. Calma. Deixa o Opa. ancestral comum para daqui 2 aulas. Considerando o caráter evidencial dos dados genotípicos e fenotípicos, nós podemos afirmar que, com 3 afirmações, eu quero saber se vocês concordam ou discordam delas. Faltou um pontinho ali, mas eu já arrumei todos os erros de tipográficos que achei ou acharam de manhã. Bora lá. Olha só, a maioria de vocês acha que, de fato, ambos possuem o mesmo caráter evidencial, contanto que sejam hereditários e intrínsecos do organismo. Isso é fato, tá? É isso aí mesmo, é isso que foi dito explicitamente no vídeo. Então, não é porque o dado é molecular é genotípico e o genótipo é aquilo que é automaticamente passado hereditariamente que ele tem mais evidência, ele carrega mais evidência do que dados. Em termos filosóficos, tá, existe uma grande discussão dizendo que, primeiro, que você não tem como atribuir mais valor a um ou outro. A única coisa que você pode, porque esse era o problema, tá? O problema da sistemática evolutiva era que eles consideravam uma coisa mais importante que outra. E a gente saiu dessas, na genética a gente sai disso. Chega à conclusão de que, de fato, não existe um mais importante que o outro. Contanto que o atributo seja hereditário e intrínseco dos organismos, esse atributo, ele é passível de te informar sobre relações de ancestralidade. Por que que ele é hereditário e intrínseco? Porque somente esses atributos são aqueles que participam da continuidade biológica da linhagem, como vocês viram quando vocês discutiram em grupo, tá? Então, botem isso na cabeça. Eu acho que intuitivamente as pessoas tendem a achar que dados genotípicos devem ter maior importância. Não. Todos são iguais perante as evidências de relação de ancestralidade. Então, professor, o que eu fiquei, assim, só queria esclarecer melhor, era essa ideia de intrínseco. O que seria um caráter intrínseco? Eu consigo compreender bem pergunta. O hereditário, mas o intrínseco eu fico, tipo, um pouco na dúvida. Essa é uma boa pergunta. Eu ia comentar, mas eu falei, talvez não, daí vamos ver se aparece. Apareceu. Parabéns. Olha só. Intrínseco significa que aquilo é intrínseco da linhagem. O vírus da herpes, ele é um vírus, é um retrovírus, certo? A partir do momento que ele infecta uma célula, ele participa do genoma dessa célula para o resto da vida. Esse genoma é intrínseco da linhagem? Não. Ele é uma coisa que veio de outra coisa. Então, tem vários elementos, principalmente genotípicos, que não são intrínsecos das linhagens, e eles ocorrem por um fenômeno que a gente chama de transferências horizontais entre linhagens. Transposons, vírus e outros elementos genotípicos têm essa propriedade. Então, o intrínseco são aquelas coisas que participam da linhagem. Quer ver uma coisa que não é intrínseca, mas que passou a ser porque a coisa aconteceu tanto tempo atrás? Mitocôndria. A mitocôndria não é intrínseca da sua linhagem. A mitocôndria é um organismo que virou simbionte nosso lá no começo da diversificação. Mas, originalmente, a mitocôndria era um ser à parte. Hoje a gente considera ele como intrínseco, mas a gente tem coisas que não são tão óbvias assim. Então, se você pegar um genoma de algum... Eu lembro que isso me chocou a primeira vez que eu ouvi. Eu estava com um colega meu que ele estava fazendo genoma de sapo, ele falou, nossa, cara, a gente está fazendo genoma aí,
E você sabe que esse genoma, cara, tá cheio de vírus. Vírus que são vírus que entraram ali dentro muito tempo atrás. Então tem essa coisa. Por isso que entra essa palavra intrínseca aí. Tudo bem, Pedro? Não, é só para tirar uma. É mais uma curiosidade. O nosso DNA, ele tem exon e intron. Então, basicamente, o que seria intrínseco da gente seriam os exons, porque os introns, eles não decodificam proteína. Não, você pode ter introns que são intrínsecos. Não, quando eu falo em coisas que não são intrínsecas, são coisas que foram transferidas horizontalmente, tá? O intron, ele pode não ser expresso, mas ele pode ter outras funções, sejam elas estruturais ou controladoras no seu genoma. Uma Fala coisa aí. que não ficou muito clara para mim sobre essa pergunta é sobre o mesmo caráter evidencial. Porque, Tá. em relação aos dados fenotípicos, eu não consigo entender como é que por exemplo, uma similaridade entre espécies pode necessariamente trazer uma evidência tão boa de parentesco quanto um dado genotípico. Porque não pode, por exemplo, acontecer a homoplasia e esses seres têm um descendente muito antigo ou já quase não tem mais um descendente, um, um ancestral comum. Olha só, eu entendi direito no seu argumento, você está achando que homoplasia só existe em caracteres fenotípicos. Mas não. Vou te dar um exemplo legal. Olha só. Dá para Olha ver só. assim. A, B, C, D. Tá bom? Ó, isso aqui é uma posição do genoma. Tá bom? De A passou para Uhum, C, de C passou para G, de G passou para T. Tudo bem? uhum, Você conseguiu entender isso aqui até agora? consegui. Agora presta atenção. Eu vou botar uma transformação aqui, que eu não vou falar qual é. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Essa setinha aqui, ó. Ah, Essa setinha em E tô. é uma Aham. transformação. Essa transformação vai ser homoplástica. Você entende por quê? Porque ela vai Não. voltar a qualquer um desses estados que estava antes. Porque DNA eu só posso ir de A para C, de C para G, de G para T Ah, e tá. vice-versa. Tá. Ela vai voltar. Ah, tá, entendi. Sacou a treta? Então, Entendi. essa é a Ah, primeira tá, treta. A entendi. primeira treta é que homoplasia não é inerente de dados fenotípicos. Homoplasia existe. Tá? Agora, eu Uhum, poderia argumentar da seguinte forma. Eu tenho essa estrutura aqui, e ela é ativada por um gene de 10 mil pares de base. Então, isso aqui vale 10 mil pares de base. Esse fenótipo. Porque ele está controlado por um gene. Entendeu? Por isso, assim, se uhum. você for entrar nesse mérito, daí as questões são irresolvíveis. Então, é mais fácil filosoficamente você falar assim, bom, qualquer evidência é uma evidência, certo? E empiricamente, o que a gente nota é que integrar dados fenotípicos e genotípicos e fenotípicos, via de regra, geram hipóteses filogenéticas que são mais congruentes, ou seja, corroboram, isso você já sabe, do que essas fontes de dados separadas. Tá? Então, tem duas coisas. Empiricamente, a gente nota que, a partir do momento que você trata isso aí como a mesma coisa, você chega a resultados mais plausíveis, e o segundo é filosófico, e você não tem como atribuir peso, porque daí você volta para a questão anterior, que era pesagem de atributos, falar que isso aqui é mais importante do que... Tudo bem? Professor, posso Essa só usar pergunta só um exemplo para esclarecer, pode. só para concluir? Por exemplo, hoje a gente sabe que répteis e aves, eles são muito parecidos, são muito, né, muito semelhantes e tudo mais. Mas se a gente for analisar Isso. o fenótipo deles, a gente não fala, não sei, não dá para estabelecer um parentesco entre eles. Ou dá tranquilo, e a Raquel vai te falar isso de pé para o ar. Eu tenho No atributos fenótipo? morfológicos no fenótipo.
então beleza. Existe uma série de características que vocês vão aprender. Vocês já ouviram falar o que é sinapomorfia, embora vocês aprenderam errado, mas existem sinapomorfias morfológicas para arqueossáurea, que é o grupo que você está mencionando. Tá certo aí o que eu falei, Raquel? Raquel pode falar isso com maior propriedade. Fernando, eu acabei de cair, eu não ouvi o que ele perguntou, desculpa. Ele falou, o argumento dele era o seguinte: se você pensar em répteis, o conceito de répteis inclui aves. Mas quando você olha a morfologia de répteis e aves, essa morfologia não diz que eles são parecidos. E o meu argumento é assim: existem características morfológicas que unem esse grupo, que seria Super tem, o grupo várias. Características de ecótipos, se elas são intrínsecas de linhagem, e daí se seria... Característica de quê? Desculpa? Ecótipos. Note o seguinte: se você conseguir demonstrar ou tiver bases lógicas para acreditar que o atributo que você está usando ele é hereditário, ele pode ser usado para inferência, seja ele qual for, tá? Genotípico ou fenotípico. Considerando a matriz de distância abaixo, podemos afirmar que as OTUs B e C são mais semelhantes entre o conjunto de OTUs, ou as OTUs C e E são as mais similares entre esse conjunto. Tá? Então, eu quero saber o que esses números significam aqui. Sim, as OTUs C e B são mais similares entre si. Tá? O que é uma matriz de distância? A matriz de distância diz o quanto esse par difere, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 10 atributos que eu compilei para as linhagens A, B, C, D e E, e eu comparo B e C, e chego à conclusão que somente 2 desses atributos são diferentes entre elas, a distância entre elas é 2, certo? Então, a matriz de distância é o inverso da similaridade entre essas coisas, tá? As linhagens C e D são as que têm a maior distância entre elas. Tá? Então, das 10 características, supondo que eu tenha 10, 7 delas são diferentes. Então, a matriz de distância simplesmente significa o quão dissimilar são cada um desses pares. Tudo bem? Fala, eu não entendi a sua explicação. Você podia repetir? Não ficou claro. Repetir. Suponha que eu tenha 10 características. Se você olhar o videozinho sobre fenética, eu mostro direitinho como é que é calculada uma matriz de distância. Então, eu tenho 10 atributos, né? Eu peguei 10 atributos das linhagens de A a E, e daí eu vou comparar B e C. Eu comparo e falo, o primeiro atributo é igual, segundo é igual, terceiro é igual, quarto não, é diferente. Um tem uma coisa, outro tem outra. O quinto é igual, o sexto é igual, o sétimo, um tem uma coisa, outro tem outra. 8 igual, 9 igual, 10 igual. Então, desses 10 atributos, 2 são diferentes. Então, a distância entre A e B é 2. Tá? E aqui eu estou usando números absolutos, numa matriz. Mas, matriz é o que a gente chama de matriz euclidiana. Se eu usar porcentagem, ela vira matriz de Manhattan. Beleza. Então, isso significa, se eu olhar os números de par a par aqui, a menor distância que eu encontro é entre B e C. Então, esses são os OTUs mais similares entre eles. Tá? O E e o C têm o maior número. Isso significa que dos 10 atributos que eu peguei, 7 deles são diferentes e eles compartilham 3 similaridades. Então, a distância é 7. Outra forma de olhar a distância é o seguinte: eu tenho 2 vetores, e quando eu digo vetores, é a codificação que eu peguei para cada terminal. Quantas modificações eu preciso fazer num vetor para ele ficar idêntico ao outro? Ou seja, o que eu falei antes, assim, quantos eles são diferentes. Se eu tiver que fazer 3 modificações, a distância é 3. Se eu tiver que fazer 2, é 2. Sacou, André? Entendi. Então, eu tô com uma dificuldade muito grande para interpretar essas matrizes, assim, ver os dados e concluir com eles. Eu assisti os vídeos, mas eu ainda não consegui direito fazer as relações. A dúvida dela, Fernanda, é na leitura da matriz em si, sabe? Tipo... não, essa matriz é simétrica. Essa matriz é... qual é a distância de A para
para A, não existe, porque é a mesma coisa. Então, é um tracinho. De B para B, não existe. Então, essa diagonal aqui, ela aí não existe. A distância de A para B é 3. A distância de C para A é de C para A, aqui. Então, por essa matriz ser simétrica, eu não preencho esses aqui, ó. É isso. Olha só. Essa aqui, ó, esse 3 é a distância de B para A, tudo bem? Uhum. Tá. 3 é a distância de A para B. Qual que é a distância de A para B aqui? 3. Mas como eu já coloquei aqui, eu não vou colocar aqui de novo. Eu só coloquei Então aqui. é da horizontal. Pode falar. O tracinho é simplesmente para eu não ficar repetindo o número. Toda matriz simétrica é sinal que a distância de A para B é a mesma de B para A. É isso. Então, eu primeiro vou pela horizontal para conseguir fazer a relação com a vertical. Ó, essa célula aqui está conectada a que terminais? A, B, A e A. A e B. Ó, A, B Certo. e A. Essa Certo. célula aqui está conectada a que terminal? Fala para mim. D e C. D e C. E essa célula aqui, ó? Essa aqui. C e D. Isso. Só que a distância de D e C e D é a mesma coisa. Então, por isso que eu coloco só uma vez. Ah, tá. Agora eu tava perdida nos números. Agora Sacou? entendi. Agora saquei. Veio o brinde. Tá. Obrigada. Por que a gente coloca assim? Eu coloco porque ela é simétrica. Naquela história do caixeiro viajante, que eu achei legalzinha, aparentemente ninguém gostou, mas do caixeiro viajante eu falo assim, ó, assumindo que a distância é simétrica, de eu sair de São Paulo, ir para Mogi, depois ir para Atibaia, Jundiaí, São Roque, São Paulo, é a mesma do que fazer o caminho inverso, é justamente porque eu poderia não ser. Poderia ser mais rápido. É mais fácil eu ir de São Paulo para Ubatuba do que ir de Ubatuba para São Paulo. Por quê? Porque para sair de Ubatuba e ir para São Paulo, para quem conhece o litoral de São Paulo, sabe que tem uma serra do inferno para subir. Então é mais difícil eu subir do que descer, porque descer todo santo ajuda, subir tem que subir com fé. Então, ali a distância de São Paulo para Ubatuba, ela é assimétrica nesse sentido, em termos de tempo. Sacou? Entendi. Muito obrigada. Tudo bem? Eu ia perguntar disso do atributo. Porque, assim, por exemplo, eles podem comparar qualquer atributo que eles quiserem ou, tipo, qualquer coisa que eles quiserem, eles podem jogar essa tabela e fazer isso? E, tipo, eles fazem essa comparação. Mas olha só. Mas lembra o seguinte, a gente definiu, quando eu expliquei a lógica da inferência filogenética, o ideal seria você pegar atributos que são intrínsecos e hereditários das linhagens. Tá? Uhum. Contanto que o atributo preenche esse requisito, ele pode ser computado. Ah, entendi. Eles fazem isso, então, só para comparar linhagens ou, tipo, dentro de uma mesma linhagem, eles podem comparar indivíduos diferentes e fazer essa matriz? Você pode comparar o que você quiser. Você pode comparar indivíduos, você pode comparar. Por isso que eles chamam de OTUs. OTUs significa o que você vai comparar, qualquer coisa. Pode ser indivíduos, pode ser gêneros, pode ser espécie, pode ser o que você quiser. Esse diagrama foi gerado a partir de uma matriz de distância, portanto, ele é o quê? Ele é uma árvore filogenética? Ele é um cladograma, um filograma ou um fenograma? Não é uma árvore filogenética. Árvores filogenéticas representam relações de parentesco e são geradas de outra forma, certo? Isso aqui é um fenograma. Eu vou passar para a próxima, porque eu já respondi mesmo, e daí se alguém tiver alguma pergunta, a gente já... Esse fenograma expressa o quê, então? Oba, vou fechar, que eu já vi que mataram geral. Tcharam! Relações de paridade e só. Tá bom? Então, olha só. Se você respondeu relações de similaridade e ancestralidade, não se sinta que está cheio de gente fazendo isso, tá? Mas o fato é o seguinte, quando o método foi proposto, se você olhar os textos de Sokal, Smith, aquela turma que eu menciono, que foram os formuladores teóricos dessa escola, eles deixam claros que fenogramas são para estimar distância fenética, distância de similaridade global entre OTUs. Obviamente que é uma coisa não interessante, porque todo mundo, dentro de um contexto de que nós assumimos que existe evolução
de que existe descendência comum, que existe descendência com modificação, para que eu vou estimar similaridade se eu poderia estimar relações filogenéticas, que é o O do Borogodó? O argumento dos feneticistas era que você não tem como discernir o que é homologia de homoplasia e as únicas coisas que você observa é similaridade. A gente saiu de uma escola que achava características umas mais importantes do que a outra, ponderavam esses atributos. A proposta da fenética era, gente, vamos tentar fazer ciência aqui, vamos gerar um método onde as pessoas podem avaliar o resultado, pegar a matriz, ver se os dados condizem com os resultados e assim por diante. E foi isso que eles fizeram, com o intuito de gerar um fenograma para representar similaridades. Se você quiser inferir relações de parentesco, isso era uma coisa que seria feito a posteriori, e eles, obviamente, não deixam um método para que isso seja feito. Eles simplesmente falam, você quer fazer, você faz, mas eu vou até aqui. Então, o feneticista ferrenho é aquele que sabe o que ele está fazendo. Ah, então o pessoal não usa mais. Não, mentira, tem gente usando. Eu fiquei de mandar essa informação para a turma do Diurno, eu achei um artigo aqui, eu não cheguei a ler, mas eu fiz uma busca e falei assim, eu quero um artigo de coronavírus que use métodos fenéticos para dizer que existe uma filogenia de coronavírus. Eu acho que eu achei. Então, os caras estão usando um método que não foi apropriado, não foi desenhado para fazer filogenias e está usando desse contexto. Por que a pessoa está fazendo isso? Porque não fez o curso de princípios sistemáticos e biogeografia, só por causa disso. Tá bom?